O Alto da Compadecida 2. O filme estreia aí no próximo dia 25, né, no dia do Natal, mas eu já assisti ao filme e é sobre ele que eu vou tratar aqui hoje. Antes, só um pequeno disclaimer aqui, rapidinho. Esse vídeo aqui que eu tô gravando agora, ele vai ser mais um vídeo que eu vou gravar naquele formato meio de vlog. Sem muita edição, sem nada muito elaborado, vai ser basicamente eu conversando com a câmera mesmo. Esse tipo de vídeo que eu tenho gravado nos últimos dias, ele não vai ser a tendência de vídeo do canal daqui pra frente, tá? O padrão principal vai continuar sendo aqueles vídeos com roteiro mais elaborado, que eu interpreto num teleprompter, com uma edição mais elaborada, rebuscada e tal. Mas como esse tipo de vídeo tem tomado muito tempo meu, e a agenda do mês de dezembro aqui do canal tá muito corrida, eu preferi, por enquanto, privilegiar um pouquinho esse formato aqui, meio papum, só pra realmente agilizar um pouquinho mais as coisas. Mas enfim, vamos voltar lá pro Alto da Compadecida 2. A tarefa de continuar uma história como o Alto da Compadecida é uma tarefa, obviamente, muito desafiadora, né? Porque esse filme aqui, como vocês já devem imaginar, é uma continuação do filme de 2000, dirigido pelo Guel Arraes, que, por sua vez, era uma reedição da série de TV exibida na Globo algum tempo antes, e que, por sua vez, era uma adaptação do texto original da peça teatral do Ariano Suassuna, né? Que é uma obra absolutamente antológica que só poderia ter sido escrita mesmo por um mestre como o Ariano Suassuna. Então, continuar uma história como essa seria uma tarefa já muito difícil, porque é uma história muito querida, que está muito fixa no imaginário popular brasileiro. E soma-se a isso ao fato de que o Alto da Compadecida 2, ao contrário do primeiro, ele não é baseado numa peça pré-estabelecida. Ele não é adaptado de um texto já original do Ariano Suassuna, não. Ele é realmente uma obra escrita do zero, produzida do zero, com o intuito de continuar, de progredir aquele filme lá de 2000. Então isso incrementa ainda mais o desafio que seria continuar uma história como o Alto da Compadecida. Só que na prática, se a gente for parar pra ver mesmo, esse último quesito que eu acabei de abordar, né, do filme não ser baseado numa obra pré-estabelecida, ele meio que acaba nem tendo muita substância na realidade, porque se a gente for parar pra pensar mesmo, o Alto da Compadecida 2, o filme, ele é praticamente uma refilmagem disfarçada de continuação. A premissa do filme é basicamente a mesma do filme lá de 2000, a maneira com que a trama se desenrola é praticamente a mesma do filme de 2000, e a estrutura da narrativa desse novo filme aqui, ela vai se encadeando de uma maneira que é praticamente o mesmo encadeamento do filme lá de 2000. Então, assim, por mais que esse novo filme não seja adaptado de uma obra original e ele seja um filme escrito do zero, na prática nem tanto assim, porque as batidas do filme são basicamente as mesmas do filme de 2000. E ele deixa muito uma sensação de uma reciclagem, uma repetição abaixo do nível do original. Ele deixa aquele sentimento de que é uma repetição que não chega no mesmo nível do original, embora eu deva dizer que ainda assim eu achei um filme bem divertido. Eu acho o Alto da Compadecida 2 um filme que funciona relativamente bem como um reencontro que serve para matar a saudade de amigos que a gente já não via há muito tempo. Eu até acho que aqui e ali o filme até tem algumas ideias interessantes que ele introduz aqui nesse filme. Como, por exemplo, a influência do coronelismo nessa trama aqui. Isso já era uma coisa que até já tinha lá no original, mas esse filme aqui desenvolve uma nova faceta, que é a influência do coronelismo no pleito eleitoral daquela cidade ali, né? A gente tem aquela cidade dos personagens ali, e a gente tem, ao mesmo tempo, a figura do coronel e do empresário, e o filme vai acompanhando como que elas duas ali, elas vão arquitetando uma permanência no poder. Então a gente vê um apoiando a candidatura do outro para prefeito, para lá na frente, esse outro apoiar a candidatura do um para governador. Então o filme consegue estabelecer bem essa dinâmica de como que os dois praticamente são a hegemonia que impede aquela cidade ali de sair, de quebrar essa hegemonia deles dois. E ao mesmo tempo, eu também acho que o filme consegue introduzir um tópico interessante para a discussão, que é o monopólio dos meios de comunicação nas mãos de algumas poucas figuras. Por exemplo, a gente tem nesse filme aqui uma figura que é a figura do Eduardo Sterblich, né, que ele interpreta o dono de uma emissora de rádio, e esse dono dessa emissora de rádio, ele tem um conluio ali com o coronelismo da região, e ele é o cara que ajuda a definir o resultado da eleição, porque o poder todo de comunicação, de fazer a informação chegar na boca do povo, está todo centrado na mão dele. Então é óbvio que ele vai usar isso para poder, enfim, atingir os seus próprios interesses pessoais e também para negociar os interesses daqueles que comandam aquela cidade ali junto com ele. Então,
Eu acho que isso daí é uma coisa que o filme estabelece, que a gente até pode encarar isso como um argumento a favor da regulamentação dos meios de comunicação, né? Que é um dos argumentos mais clássicos, né? O fato de que, por exemplo, a região de Alagoas aqui no Brasil, as grandes cadeias de comunicação daquele estado estão todas centradas na mão da família Collor. Isso daí é uma coisa que acaba se refletindo aqui no contexto do filme também. E por sinal, o Eduardo Sterblitch, pra mim, ele é um dos pontos altos do filme, sem a menor sombra de dúvidas, porque ele encarna, né, esse dono dessa emissora de rádio, e ele cria um personagem que é claramente caricatural, e o Eduardo Sterblitch, ele já demonstrou ao longo de muitos anos aí de Pânico na TV e por aí vai, que ele é um cara que tem um domínio de performance absolutamente extraordinário. E ele manipula a voz dele pra poder criar vozes que são engraçadinhas, mas ao mesmo tempo tem um eco em figuras da realidade que a gente conhece. Ele cria aqui nesse filme um personagem que o modo dele de falar e de se portar é claramente o modo do Silvio Santos, principalmente na época lá do início da carreira dele, quando ele era radialista, né? Então eu acho que o Eduardo Sterblitch ele consegue realmente criar um personagem a partir dessa manipulação da voz e da postura, bem caricata, bem cartunesca mesmo, que eu acho que funciona muito bem dentro do teor geral da obra como um todo. E além disso, só que o problema do filme é que tudo isso que eu descrevi até agora dura pouquíssimo tempo. Porque o filme tem, aí é um problema realmente grave do Auto da Compadecida 2. Ele tem personagens demais, ele tem situações paralelas demais, ele tem temas demais, ele tem discussões demais. E a estrutura do filme, de um modo geral, eu acho que ela é bastante problemática, porque ela não consegue conciliar tudo isso no filme de uma maneira que fique fluida, e ela não consegue equilibrar tudo isso de uma forma que dê tempo suficiente para cada um desses tópicos poder se desenvolver. Então acaba que, no fim das contas, a gente chega ao fim do filme com uma sensação de que tudo que a gente acompanhou é uma grande repetição do primeiro filme, e o que tinha de novidade aqui pra gente poder desenvolver, ele acaba não desenvolvendo por falta de tempo, por falta de espaço, digamos assim. Dito isso, o filme é bastante elevado, sim, como não poderia deixar de ser, pelas presenças do Matheus Nastergalli, como João Grilo, e do Selton Mello, como Chicó. E eles, mais uma vez, arrebentam nos dois personagens. Eles demonstram que esses 25 anos que se passaram entre um filme e outro, definitivamente não deixaram eles menos experientes, não tiraram o pique deles para esses dois personagens específicos. O Matheus Nastergalli conseguindo construir bem aquela malemolência do João Grilo, e ele diverte muito por essa sagacidade do personagem, esse raciocínio rápido do personagem para poder elaborar uma traquitana e sair de uma situação de uma maneira fluida, bem orgânica. E ao mesmo tempo Chicó, interpretado pelo Selton Mello, com aquela ingenuidade, aquela fragilidade que tornam ele tão amável. Ele é um personagem que tá ali junto com o João Grilo, que não é um personagem exatamente dos mais moralmente, enfim, confiáveis, mas ao mesmo tempo o Chicó, ele tem uma ingenuidade quase infantil no jeito dele de ser, que torna ele tão engraçado e ao mesmo tempo torna ele impossível de não se afeiçoar. E ao mesmo tempo, eu devo dizer que a resolução do filme, ela me surpreendeu um pouquinho, porque embora o terceiro ato, em conceito, seja uma reciclagem do conceito do terceiro ato do primeiro filme, com aquele julgamento ali envolvendo Nossa Senhora e o Diabo e Jesus Cristo, ainda assim eu acho que esse novo filme aqui, ele consegue encontrar uma solução interessante pro conflito, que é... Eu não vou poder falar muito sobre isso, mas o que eu posso dizer é que a Thaís Araújo faz a Nossa Senhora, e o Diabo e Jesus, eles são interpretados por um ator específico que eu acho que eles trazem um frescor novo pra dinâmica e que eu achei, enfim, realmente bem inventivo. Eu acho que é uma novidade que eu acho legal. E por fim, eu acho que a direção de arte e a cenografia, elas fazem um bom trabalho a serviço de tentar manter uma teatralidade. Mesmo que, dessa vez, o filme em questão não seja adaptado de uma peça teatral específica. Mesmo não tendo uma base no teatro, a direção de arte e a cenografia, elas tentam manter uma certa artificialidade oriunda do teatro que mantém o mesmo espírito lá do original. E, ao mesmo tempo, os efeitos visuais do filme, eles são efeitos visuais bem fake, bem artificiais. Só que, embora isso pareça um problema a princípio, eu acho que à medida que o tempo vai passando e a gente vai vendo mais aquelas maquetes artificiais digitalmente criadas,
elas passam a funcionar porque elas ajudam a manter uma mística meio fabulesca, meio farsesca daquele universo ali. É como se a artificialidade daquela computação gráfica ajudasse a realçar a farsa, esse teor meio de conto que está sendo passado para o espectador, uma coisa meio lúdica, que eu acho que tem tudo a ver com a proposta do Auto da Compadecida por si só. Então, de um modo geral, eu não posso dizer que Auto da Compadecida 2 seja um grande filme, eu não posso dizer que seja um filme, enfim, muito elaborado do ponto de vista de imaginação. Eu acho que ele bate muito nas mesmas teclas do original, às vezes de uma maneira meio burocrática demais, meio protocolar demais. Mas eu gostei, eu acho que ele é um filme que continua bem a premissa, o universo lá daquele outro filme lá. E reencontrar o João Grilo, do Matheus Nastergalli, e o Chicó, do Selton Mello, é uma parada realmente que dá um quentinho no coração. Então eu acho que é um filme que funciona bem como um reencontro com velhos amigos que há muito tempo a gente já não via e que eu nem imaginava que eu ainda queria voltar a ver um dia. É isso. Agora eu quero saber de você, o que você achou de Auto da Compadecida 2, se você já viu ou se você ainda vai ver, diz aqui embaixo nos comentários. Curte o vídeo se você gostou, compartilha para os seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos e é isso. Um grande abraço e até a próxima.